amores e amoras, tudo bem? Gente, estou até estranhando estar aqui no YouTube. Vocês acreditam? Nossa, uma mudança aqui, né? Porque nos stories eu tô acostumada a pegar o celular, gravar, sem me preocupar muito com iluminação, com cenário, enfim. E aqui estou eu montando mais uma vez câmera pra vocês, iluminação, ring light, tudo aí que a gente tem direito. Sim, tô de volta por aqui. Eu praticamente não fiquei sumida, sempre estive presente lá no Instagram. Mostro um pouquinho do meu dia a dia, mostrei como que foi essa quarentena. E preciso falar pra vocês também que a primeira mudança que vocês vão observar aqui é esse cabelo curto, né? A última vez que eu apareci aqui, acho que eu tava com um cabelo enorme, foi em vlog de alguma coisa, se eu não me engano. E essa quarentena nos fez mudar, né, obviamente com toda a segurança, com todos os cuidados, dentro desse novo normal, dentro do que a gente podia fazer. Fui lá e rapei a tesoura. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o DIU. Sim, eu coloquei o mini DIU de cobre com prata. Tem exatamente 7 dias. Eu coloquei no dia 12 de agosto de 2020. Então eu vou fazer uma série de vídeos aqui pra vocês. Esse é contando 7 dias depois, tirando dúvidas que eu recebi pelo meu Instagram. E depois também devo fazer um com 3 meses ou 6 meses, depois um ano. Me digam aí o que vocês querem saber, tá bom? Sempre bom lembrar que o meu DIU é um mini de cobre com prata e eu fiz a colocação com uma anestesia local. Então eu não fiz nem com sedação e também não fiz sem nada. Eu vou relatar um pouquinho como que foi essa colocação e aí depois a gente entra nas dúvidas. Eu já venho me preparando para colocar o DIU tem alguns meses. Até inclusive durante a quarentena, né, durante esse tempo de isolamento, eu comecei a pesquisar muito, comecei a conhecer muitas pessoas novas através do Instagram. E nisso eu comecei a seguir uma ginecologista, onde ela tinha um pensamento bem assim natural, sempre com o objetivo de você conhecer melhor o seu corpo, deixar ele trabalhar de maneira natural, aceitação dos seus ciclos, aceitação de menstruação, e o que me fez pensar na colocação do DIU não hormonal, né, que o meu não tem hormônios sintéticos, e largar a pílula de vez. Então mais ou menos começou assim, até aí eu cheguei na doutora Elisa. Conheci ela, uma ginecologista aqui no Rio de Janeiro, fiz uma consulta, né, inicial, enfim, dali ela já me pediu os exames, gostou muito da minha percepção, da minha ideia de eu já querer trocar o meu método contraceptivo. No consultório dela é legal que ali mesmo ela já faz a ultrassonografia, né, o transvaginal. Então ela já viu direitinho como que tava o meu útero, o tamanho, me pediu também o preventivo, que é um dos exames, né, necessários para colocar o DIU, para ver se não tem nenhuma infecção, nada. E também já me deu o papel com todas as especificações do DIU para poder eu comprar na farmácia ou online, que foi um site que ela me indicou, que ultimamente só tava encontrando lá. Cheguei então para colocar o DIU na quarta-feira passada. Uma hora antes do procedimento, ela me receitou um remedinho, um Deocil, né, que é um analgésico. Então uma hora antes eu tomei e, gente, eu estava super nervosa. Eu tava com um misto de ansiedade, eu não sei o que tinha acontecido. Eu coloquei na quarta, no domingo eu já tinha parado de tomar a pílula, foi a minha última cartela. Então minha menstruação estava pra descer. O que eu quero resumir aqui é que são 3 momentos importantes na hora da colocação do DIU. O primeiro é quando ela pinça o útero mesmo, né, pra poder segurar ele. Então dizem que essa dor aqui é a máxima. E depois 2 cólicas bem fortes. A primeira, quando, se eu não me engano, ela introduz um instrumento que se chama esterômetro, que é pra poder fazer uma medição, né, pra na hora de colocar o DIU. E depois da colocação em si, né, que é ele introduzindo. Bom, como eu fiz com anestesia local, eu não senti essa pinçada aí no colo do útero, né? Então já me aliviou muito. E pra ser bem sincera, eu não senti nem a picadinha da agulha, nem uma ardência, nem um formigamento, nada. Então essa primeira dor, né, esse primeiro momento importante aí, eu não senti nada. Depois, nas outras 2, que eram as cólicas, eu senti bem assim, bem pesadinho, mas é muito rápido, muito mesmo. Eu acho que a cólica deve durar, sei lá, 5 segundos, porque até meu namorado chegou a gravar e eu fiz um ai, 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 e passou. Então é somente isso, nada mais. É suportável sim. Eu tinha lido muitos relatos que muitas pessoas me mandaram
E assim, eu fiquei super assustada. Mas eu vi que não era tudo isso. Dá pra aguentar, dá pra fazer no consultório, mas levando em consideração que eu fiz com anestesia local, né? Muitas meninas que não fizeram com nada relatam, tipo, experiências horrorosas. No meu caso, eu posso dizer que sim, eu fiquei muito nervosa, mas que tudo fluiu muito bem. E tudo ela tava me explicando, sabe? Como que ia acontecer, o que era o que, qual era o momento de sentir tal coisa. Mas tem um grande porém aí. Quando eu senti a colocação do DIU, que eu nem me lembro agora qual das duas cólicas eram, eu fiquei muito pensativa sobre parto normal. Eu lembro que eu até brinquei com ela no momento. Eu falei, doutora, se isso é uma contração, porque né, o útero contrai, então é uma contração uterina. Se isso é a contração do parto, eu não sei se eu quero mais normal, não. Porque eu fico lendo 1 milhão de coisas sobre parto normal, porque é bom pra isso, porque é bom pra aquilo, bom pra mãe, bom pro filho, blá, 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 que eu tava super decidida. Mas depois que eu senti essa dor, que eu não sei. E ela ainda falou comigo, Laura, é essa dor, só que de 2 em 2 minutos, né? Que são as contrações ali cronometradas. Imagina. Então vamos nós para as perguntas. Fala um pouco da diferença do DIU de cobre e DIU de cobre com prata. O DIU de cobre com prata, ele veio para minimizar os efeitos colaterais como cólicas mais intensas, fluxo, né, sanguíneo muito maior ou um período menstrual maior que o DIU de cobre sozinho, né, isoladamente fazia. Então essa é a diferença principal, que a prata vai diminuir um pouco esses efeitos colaterais que o cobre tem. O meu, por ser mini, ele dura só 5 anos e também ele é mais indicado em mulheres que ainda não tiveram filho. E o de cobre já dura 10 anos. Então acho que a diferença principal mesmo é a composição e esses efeitos colaterais no corpo da mulher. Tem recomendação de idade? Inclusive eu até fiz essa pergunta para minha doutora porque eu não sabia e ela me respondeu que a partir do momento em que a mulher começa a ter relações sexuais, o DIU já pode ser colocado. Mas, obviamente, que tem que fazer os exames, né, tudo direitinho para ver se não tem nenhuma contraindicação. Qual foi o motivo de ter colocado o DIU, além de evitar um baby? Pois é, eu coloquei o DIU principalmente porque eu queria me conhecer melhor, queria mudar um pouco, conhecer o meu corpo, conhecer os sinais que ele me dá. Muitos estudos mostram, né, e já foi comprovado, que o anticoncepcional ele mascara muita coisa. Então você deixa de ter a percepção sobre o seu corpo, sabe? Você deixa de perceber algum sinal, algum sintoma de alguma doença, de alguma coisa, porque o anticoncepcional tá ali mascarando. Então eu queria ter essa experiência de deixar o meu corpo funcionar da maneira como ele tem que funcionar, né? E de forma segura também contra uma gravidez que não é desejada no momento. Então eu acho que é basicamente isso. Qualquer ginecologista pode fazer esse procedimento? Pode, desde que tenha feito um treinamento. E minha médica disse que esse treinamento é feito durante a residência, né, na parte ali de especialidade da ginecologia. Como é a anestesia, onde ela aplica e se dói? Bom, essa anestesia é uma anestesia local, normal, e ela chama de bloqueio cervical. Então ela bloqueia o lábio anterior do colo do útero, pra poder na hora da pinça eu não sentir essa pinçada, né, essa beliscada mesmo. Tanto é que inclusive faz até um barulhinho da pinça quando ela agarra, sabe? Mas não sente dor. Então essa anestesia é uma anestesia local, ela aplica ali. No meu caso, não doeu. Eu não senti nada, mas algumas pacientes, igual ela me disse, relatam uma ardência. É um direito do cliente a anestesia ou é opcional do profissional? Tenho medo de fazer sem. Pelo que eu andei pesquisando, acho que não são todos que fazem isso, porque inclusive eu tenho um exemplo muito próximo da minha prima, que ela também fez a colocação do DIU, mas ela fez sem nada. Então se a médica dela, né, não deu essa opção, é porque a médica dela não fazia. Então acredito que isso seja opcional do profissional, mas pergunte ao seu. Vai que ele tenha ciência, né, desse bloqueio e possa fazer com você também. Não tem como não sentir dor nenhuma na colocação? Pois é, como eu havia dito, tem essa opção de você fazer com sedação, que inclusive eu até tinha pensado, né, cheguei a ver orçamento com plano, enfim, questão de reembolso, porque, né, é necessário uma diária no hospital, anestesista, fora a colocação mesmo, né, o valor do médico que ele cobra.
Então eu pensei muito sobre isso, mas só por questão mesmo de logística e de plano e de valores, ia sair mais barato se eu fizesse a colocação no consultório com essa anestesia. Só que com, né, esse pequeno detalhe que no consultório eu ia sentir um pouquinho mais de dor, mas o que era suportável, e a minha médica também já tinha passado toda a segurança pra mim, eu acho que eu tava mais de charme, mas tem gente que prefere sim fazer no hospital, e isso é possível, tanto é que a minha médica, ela não faz com frequência no hospital, mas ela se dispôs a fazer caso eu quisesse. Se fosse colocar de novo daqui a 5 anos, colocaria no consultório do mesmo jeito? Eu selecionei essa pergunta porque quer dizer que se eu responder que colocaria do mesmo jeito é porque foi bom pra mim, né, foi suportável, e sim. Eu não colocaria no hospital, não faria com sedação, porque como eu disse, eu iria gastar mais, teria uma outra logística, acaba que você tem que ir com um acompanhante, né, por conta da anestesia, pode sair dali meio enjoado, enfim. Então sim, eu colocaria da mesma forma fazendo essa anestesia local. Só não colocaria se fosse sem anestesia nenhuma. Aí não, sentir dor dessa pinçada aí no útero, quero não. Quanto tempo durou? Então, foi o que eu disse, essa cólica maior, todo o procedimento deve ter durado, sei lá, uns 20 minutinhos, desde o momento em que eu deitei até do momento que eu levantei. Mas essas duas cólicas maiores aí devem ter durado, sei lá, 5, 10 segundinhos, foi muito rápido. Você colocou menstruada? Então, eu não tava menstruada, não tava saindo sangue ainda, mas eu tava pra menstruar. Quarta-feira, né, que foi o dia que eu coloquei, teoricamente era pra descer. Acabou descendo na quinta, dizem que até é melhor colocar menstruada, a sua abertura tá um pouco maior, alguma coisa assim, o que te conforta mais. E o sangramento, como ficou após a colocação do DIU? Na quarta-feira, depois que eu saí de lá, eu já tinha até levado um Carefree também, porque eu imaginei, né, que o procedimento sangrasse, e sim, fiquei sangrando um pouquinho aí durante todo o dia, e aí na quinta-feira mesmo que a minha menstruação desceu. Depois do procedimento, tem alguma restrição? Não. O que pode acontecer, na verdade, é que você vai ficar desconfortável pra fazer as coisas, porque você sente uma cólica depois. Você fica sentindo cólica menstrual, assim. Eu senti aproximadamente umas 3, 4 horas depois da colocação. Cólica direto, mas ela me receitou o Deocil, né, esse analgésico pra eu tomar aí durante uns 2, 3 dias. Então aliviou bastante, mas cólica forte eu senti durante essas primeiras 4 horas, depois foi amenizando. A médica, né, orienta você ficar de repouso nesse primeiro dia, porque é bem chatinho cólica, né, limita a gente de fazer certas coisas. No dia seguinte já pode voltar às suas atividades normais e fazer de tudo. O DIU de cobre permite a menstruação normalmente? Sim, gente, o DIU de cobre ele é um método não hormonal, não tem hormônios sintéticos. Então ele permite que você menstrue, que você tenha os seus ciclos, que você ovule, que o seu corpo funcione como ele precisa funcionar. Relação sexual depois de quantos dias, Laurinha? Então, a minha médica orientou, como na sala dela, eu falei pra vocês que na sala dela tinha ultrassom. Então, depois que eu coloquei o DIU, ela fez o transvaginal, viu que o DIU tava lá bonitinho, direitinho. E a partir do momento que você coloca, ele já tá fazendo efeito. Então, teoricamente, se eu quisesse fazer alguma coisa naquele dia, já podia. Daí ela me pediu pra eu ficar uns 2, 3 dias sem fazer nada, só pra assegurar que tudo tivesse ali certo. E depois pode curtir. Esse fio da linha fica à mostra na hora da relação? Pois é, muita gente não sabe. Eu vou ver se eu acho um esqueminha, algum desenho aí do DIU. E o DIU, ele tem uma cordinha, né? Ele tem um fio, não sei se é de nylon, não sei qual é o material, que desce ali no canal vaginal. E esse fio é cortado na hora da colocação, então vamos supor que ele tem 20 centímetros. Eles cortam e deixam só um pedacinho assim pra quando você for retirar daqui a 5 ou 10 anos, puxar por ali. Não me perguntem como é essa retirada, que eu não sei. E não incomoda, não fica à mostra, nada disso. Eu já fizemos o test drive aqui, vergonha falar essas coisas aqui no YouTube, mas já fizemos e ocorreu tudo bem, não deu pra sentir nada. Muitos ginecologistas até orientam que você saiba fazer esse toque pra sentir que o DIU tá ali e tá colocado, né, que não teve nenhuma expulsão ou alguma coisa assim. Quero colocar, mas tenho medo de sair do lugar depois de um tempo. Você não? Então, eu não tive medo e não tenho medo dele sair do lugar e acontecer alguma coisa. Eu acredito muito que as coisas têm que acontecer na hora que tem que ser.
Então, se por um acaso vier engravidar, alguma coisa assim durante o DIU, eu entrei para a porcentagem, né, de risco aí que tem de um método contraceptivo. Tanto é que isso poderia acontecer na pílula, mas a pílula a gente se sente mais segura, porque talvez você ingere ali o comprimido todo dia, você tem essa segurança de que tá, né, ali. O DIU já não. Pode ser que ele movimente ali e você, né, não veja, não sinta. A minha ginecologista orientou que eu fizesse uma ultra um mês depois, e se eu não me engano depois é com 6 meses, e aí 1 ano. Eu acho que é isso. Quanto você pagou? Essa é uma pergunta que eu recebi bastante e eu vou dar uma média aí pra vocês. A colocação do DIU, né, então é o trabalho, né, a mão de obra ali do profissional, eu andei pesquisando, varia entre 600 a 1.200 reais. E o DIU em si, eu paguei num site online 220. Eu sei que esse mini é um pouquinho mais caro, né, porque ele é mais anatômico e tudo mais, e por ser com prata também. Mas enfim, mais ou menos eu paguei 8, 9, 10, 11, 12, uns 1.200 reais, que foi o meu total. Pretende tirar depois de quantos anos? Mulher, eu mal coloquei, tu já quer saber quantos anos eu vou tirar? Brincadeira. O meu, eu tenho que tirar até 2025. 2025, se eu não me engano, eu vou estar com 27 anos. É uma idade ótima para ser mãe. Não sei se eu vou querer ser antes, né? Tudo vai depender aí do rumo da vida, do que vai acontecer. Mas vocês vão ficar cientes. Já viu sobre ele ser abortivo? Bom, esse é um assunto bem polêmico e bem complicado, assim, né, de falar, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o DIU não é abortivo, e também de acordo com outros 2 órgãos que eu acredito que sejam vinculados à mulher, que é o FEBRASGO e o ACOG. O que acontece é que dependendo de algumas crenças de religião ou que você entende, né, em que momento que se tem a vida, você vai achar que o DIU é... Laura, uma pergunta boba. E se o útero aumentar levemente de tamanho, o DIU perde a eficácia? Bom, eu perguntei pra minha doutora e de acordo com ela, se o DIU estiver bem posicionado do orifício interno do colo do útero pra cima, ele não vai perder a eficácia dele. Vai confiar 100% no DIU ou vai usar outro método? Bom, eu selecionei essa pergunta porque eu sei que vocês são curiosos, gostam de saber, mas vou confiar 100% no DIU, como eu sempre fiz todos esses anos da pílula, eu já tomava, né, pílula há quase 10 anos, 8 anos por aí, e sempre confiei nela, então agora eu vou confiar no DIU, vamos ver no que vai dar, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, acabaram as perguntinhas, acredito que tenha ficado um vídeo um pouquinho grande, mas como sempre, vocês sabem que eu gosto de relatar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Se tiver mais alguma outra dúvida, se tiver que me corrigir, pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar lendo e interagindo com vocês, tá bom? Não deixe de me seguir lá no Instagram, @LauraGroman, tô sempre postando várias coisas por lá, me mantenho muito mais atualizada por lá e em breve a gente se vê por aqui novamente. Um beijo e tchau!